No vídeo de hoje, pessoal, eu quero compartilhar com você sobre o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, que funciona como se fosse um seguro para suas aplicações aí de renda fixa. Se você não sabe o que é isso, tem aí um medo de investir em renda fixa, em CDBs, em LCIs, saiba que esse FGC é um seguro que cobre ali eventuais danos que você possa sofrer. Então, eventualmente, se acontecer alguma coisa naquela instituição que você investiu o dinheiro, o Banco Central decretar ali a sua falência, por exemplo, você ainda fica coberto com algumas ressalvas bem importantes que eu quero trazer aqui para vocês nesse vídeo. Beleza, pessoal? Eu vou compartilhar minha tela. Antes disso, não se esqueça de você se inscrever, se você não for inscrito. Também curtir esse vídeo, compartilhar com amigos, familiares. Tenho certeza que pode ajudar muito a você, principalmente quem está começando aí no mundo de investimentos e tem essa dúvida se é seguro, se não é seguro. O FGC é uma garantia que pode te ajudar bastante, tá, pessoal? Então, bora lá! Sejam todos bem-vindos. Para vocês que não me conhecem, meu nome é Jefferson Arruda e este é o canal Juízo Econômico. Então, pessoal, explicando um pouquinho, né, o FGC é o Fundo Garantidor de Crédito. Ele é como se fosse um seguro para algumas modalidades de investimento em renda fixa, tá? Foi um fundo criado em 1995 com o objetivo de cobrir eventuais danos ali às pessoas físicas que investem aí no mercado financeiro e tem ali alguns problemas, por exemplo, uma falência de um banco, uma instituição financeira que quebre e não consiga honrar com seus compromissos. Então, tendo essa situação, o Fundo Garantidor de Crédito pode suprir essa necessidade e garantir ali uma tranquilidade a mais para o investidor, tá? Importante alguns detalhes, tá, pessoal? Então, esse fundo, essa instituição, não tem fins lucrativos, o objetivo dela é justamente prover ali esse recurso até R$ 250 mil por CPF por instituição financeira. Como que funciona, pessoal? Então, vamos colocar aqui, eu tenho o Banco do Brasil, Banco do Bradesco, Santander e tantos outros bancos, certo? Esses bancos, eles são associados ao Fundo Garantidor de Crédito. Então, eles contribuem ali com 0,01% ao mês referente às aplicações que têm essa cobertura lá para esse fundo. Então, esse fundo ele vai gerando esse recurso e se alguma das aplicações destes bancos, né? Então, por exemplo, eu tenho um CDB lá no Banco do Brasil e o Banco do Brasil, por algum motivo, quebrou. Não vamos entrar no mérito agora, mas quebrou. Então esses bancões aqui dificilmente tem esse risco, mas tem bancos menores, né, pessoal? Eu já mostro para vocês alguns exemplos. E aí esse banco quebrou e todo mundo que tinha dinheiro investido nesse banco perdeu. Então, essa é a grande sacada que a gente tem aqui com o FGC. Se você tem um investimento que ele é coberto pelo FGC, então você tem esse seguro. Então você pode entrar lá no FGC e fazer a tua solicitação de resgate dessa cobertura. Então temos exemplos desse ano, do ano passado, de 2 bancos, mais algumas instituições que foram à falência, né, foram fechadas pelo Banco Central, e aí as pessoas conseguiram receber porque tinha o FGC. Então, lógico, para isso tudo funcionar, pessoal, as instituições financeiras, junto com esses tipos de ativos, precisam estar credenciadas lá no Fundo Garantidor de Crédito. Então, esses investimentos ficam disponíveis e aí você, quando faz a aplicação, você sabe se essa aplicação ela é coberta ou se não é coberta. Então, se uma aplicação for coberta e você colocar um dinheiro lá, você tem o direito de, caso essa instituição venha a falir ou a quebrar, você recupera o montante que você investiu até o limite de R$ 250 mil por CPF por instituição financeira. Então, se eu coloquei R$ 300 mil numa instituição financeira X e ela faliu, desde que tenha cobertura do FGC, eu consigo recuperar pelo menos 250 mil. Se eu coloquei 200 mil no banco A, 200 mil no banco B, e esses 2 bancos vieram à falência, eu tenho direito a recuperar esses 200 mil das 2 instituições financeiras. Entenderam, pessoal? Não tem muito segredo, é bem tranquilo e você consegue ver se tem a cobertura ou não lá quando você vai fazer a aplicação, tá? Vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos. Então aqui tem o Fundo Garantidor de Crédito, pessoal, o site fgc.org.br, você consegue verificar vários detalhes aqui, tá? E aqui a gente tem um relatório semestral, pessoal.
É bem legal esse relatório, porque ele mostra como que está a saúde do fundo, quanto que tem em caixa, quanto que esse fundo tem de dinheiro para cobrir todos os brasileiros que fazem investimento nesse tipo de ativo que tem essa cobertura, tá? Então esse relatório, pessoal, até peguei aqui, relatório de 2024 bem recente, traz alguns detalhes, eu vou colocar alguns pontos só importantes, só para a gente ver o volume de dinheiro, né, alguns bancos, algumas instituições financeiras que tiveram problemas que o FGC cobriu, só para a gente ver que realmente funciona, né? Desde 95, se eu não me engano, foram acho que 44 instituições financeiras que quebraram e tudo deu certo. Todas as pessoas que tinham direito conseguiram a receber, tá? Então aqui um pouquinho, pessoal, ele fala sobre a informação. Então, nesse primeiro semestre de 2024, nós temos aqui patrimônio do fundo 132 bilhões. Então, é um bom montante, né? Lógico que não é o suficiente para cobrir se todas as instituições financeiras quebrarem, né? Mas a gente não quer que todas as instituições quebrem. Então, se uma quebrar agora, outra quebrar no ano que vem, numa semestre, dependendo do tamanho dessa instituição, tudo isso daqui o fundo tem bastante capital para suprir essa necessidade. Então, aqui a gente tem 132 bilhões de reais para cobrir eventuais necessidades que tem, tá? E aqui a gente teve, nesse ano de 2023, 2024, um caso aqui, acho que da Portucred, se eu não me engano, que a gente teve problema aí e a gente teve que colocar o FGC para funcionar, tá? Então eu vou recuperar aqui para vocês, vamos dar uma olhadinha. Então aqui, pessoal, nesse relatório, né, o FGC coloca que em 2024 não houve decretação de regime especial pelo Banco Central, mas teve algumas questões referentes ao ano anterior. Então, cerca de 20 milhões correspondente a valores relacionadas a períodos anteriores, tá? Então aqui embaixo nós temos 5 casos que tiveram que ser utilizados recursos do FGC para estar reembolsando ali os investidores, tá? Então tivemos aqui Banco BRK, que 60 milhões aí que teve essa necessidade, e agora no semestre anterior teve 10, 11 milhões aí pagos e vai ter um montante ainda de 50 milhões aí para ser pago no futuro. Portucred também, quando teve a falência, deixou aqui 35 milhões para ser restituído aí para os investidores, né? Então o FGC vai colocar esses 35 milhões aí para restituir os investidores. Então é uma garantia muito importante. Fez aqui 8 milhões e tem mais 27 ainda ao decorrer de 2024 e 2025. CHB, Companhia Hipotética, CHB, Companhia Hipotecária, da Casa Financeira e Banco Rural. Então são alguns valores que foram despendidos para cobrir essas instituições que tiveram problemas e não conseguiram honrar ali com seus compromissos. Então o FGC interviu, teve essa questão e precisou ser acionado para colocar esse crédito aí. E esse crédito, pessoal, ele pode variar, né? Depende do tempo ali. Então comenta-se que pode ser 10 dias, 20 dias, até 90 dias é um tempo aceitável. No meu ponto de vista, eu acho ok, né, pessoal? Acho que o principal ponto é você conseguir reaver ali parte dos seus valores ou totalmente, né, dependendo da situação. E aí você, por mais que leve 90 dias, o importante é você recuperar, né? Então o FGC ele entra bastante nessa questão e ajuda muito aí quando a gente precisa. Aqui, pessoal, eu trouxe aqui um trade map, alguns investimentos, e você consegue aqui ver se tem a cobertura ou não do FGC. Então, o primeiro aqui é um CDB do Banco XP com 200% do CDI com garantia do FGC. Então, se você procurar lá para investir, aqui nesse caso você pode investir pela Rico, né, no Banco XP, CDB 200%, você tem a cobertura do FGC. Por que você tem a cobertura, pessoal? Porque o Banco XP ele está credenciado lá no Fundo Garantidor de Crédito e ele contribui mensalmente com 0,01% desse tipo de ativo para essa reserva do FGC. Então, se tiver um problema na instituição, esse fundo ele vai cobrir para todos os investidores até 250 mil pela instituição financeira, tá? Aqui um CRI do Patrimar, não tem garantia, pessoal. O que mais aqui? Rico também, outros CRIs aqui, não tem garantia. CRAS aqui são certificados de recebíveis do agronegócio, também não tem. Então, quando tem, pessoal, você tem a opção marcada ali em cima que tem a garantia da FGC. E aqui você consegue aplicar alguns filtros, tá? Então eu vou colocar aqui que eu quero só os que tem fundo garantidor de crédito disponível. Então a plataforma ela vai trazer para a gente somente
os títulos aqui de renda fixa que tenham o benefício do FGC, que é esse seguro, que é essa segurança que a gente precisa ter para investir nesse tipo de ativo. Então aqui, pessoal, trouxe aqui uma lista, né, de algumas aplicações que possuem o FGC. Então a gente tem aqui um CDB, que eu já comentei, uma LCA, que é uma letra de crédito do agronegócio aqui do Sicredi. Então tem a cobertura, outra LCA do Sicredi, outra aqui do Banco ABC. Então todos esses que têm essa cobertura, pessoal, é porque os bancos colocaram, fizeram associação lá no Fundo Garantidor de Crédito e aplicam lá mensalmente um valor de reserva para cobrir eventual necessidade, tá? Aqui, pessoal, dentro do FGC a gente consegue ver quais são a cobertura. Para a gente saber a cobertura aqui, pessoal, peguei aqui do site O Tempo, a gente tem aqui quais são os tipos de aplicações que o FGC cobre, né? Então, depósitos à vista, conta corrente, depósito em poupança, CDBs, RDBs, LCIs e LCAs, LC e LH. Então, letras de crédito do agronegócio, do setor imobiliário, também de câmbio e letras hipotecárias, tá? Além de CDBs, RDBs, poupanças e conta corrente. Então, essas são algumas dos tipos de investimentos que o FGC cobre, tá, pessoal? Então é importante, antes de você investir, olhar se tem ali esse fundo garantidor de crédito. Ah, Jefferson, não tem o fundo, quer dizer que não é seguro? Pessoal, então a gente tem como exemplo o Tesouro Direto. O Tesouro Direto não tem FGC, mas é o título mais seguro do Brasil. Você está investindo na nação, no país, e o risco é de o país quebrar. Mas se o país quebrar, todas as outras instituições, todos os outros problemas já aconteceram, né? Então hoje o Tesouro é um dos títulos mais seguros, é o mais seguro, na minha visão, do Brasil, e ele não tem o FGC. Então você tem, de certa forma, que ver se vale a pena não investir só por conta do FGC, tá? Tem alguns bancos, pessoal, recentemente eu fiz um investimento, acho que no Banco Máxima, tinha um percentual bom de rentabilidade e tinha cobertura do FGC. Como era um banco que eu analisei que não estava muito bem das pernas, eu fiz esse investimento por conta que tinha o FGC ali para cobrir. Então, tinha um risco, esse banco tem ainda o risco, né, porque ele tem alguns problemas financeiros, mas mesmo assim eu consegui receber ali, acho que foi 1 ou 2 anos que eu tinha deixado um CDB e não tive nenhum problema. Então, é importante você olhar para saber ali se aquele investimento possui ou não FGC, mas não tomar a sua decisão somente com base nisso. Tá? Analise também outros fatores, né? É um banco grande, é uma instituição segura, vale a pena você tomar esse risco, não vale a pena, enfim. Além disso, pessoal, a FGC também ele não cobre, né, ações, fundos imobiliários, criptoativos, nada disso. Então é para essa lista aqui que eu comentei com vocês, né, LCIs, LCA, CDBs, aí, questões de poupança, e você sempre antes de investir dá uma olhada, porque não é todos os títulos que estão cobertos, né? Então veja se tem realmente a cobertura do FGC se você desejar fazer essa aplicação. Beleza, pessoal? Tentei explicar um pouquinho sobre isso. Se ficou dúvida, coloque nos comentários que eu respondo para vocês. Se vocês tiverem sugestões de novos conteúdos, também coloque nos comentários aí. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever se você não for inscrito e encaminhar aí para outras pessoas, porque isso ajuda muito o canal. Passando aí dos 1000 inscritos, né, pessoal? Muito obrigado por vocês que têm apoiado o crescimento aqui do canal. Muito obrigado e até a próxima.